Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E no vídeo de hoje eu tenho um circuito aqui bem leve para mostrar para vocês, uma saída de áudio de mais ou menos aí 1 watt de potência, ou 1 watt de potência. Um circuito bem simples, formado por um par casado de saída, um transistor NPN, um transistor PNP, ou seja, dois transistores complementares, sendo um BC337, bem conhecido, um BC327, também muito conhecido, e aqui um driver formado pelo BC549, tá? E aqui nós temos alguns componentes de polarização desses transistores, como por exemplo, esses dois diodos em série ligados nas bases, um N4151, poderia ser um N4148, diodos de uso geral, de baixa corrente. Esses diodos aqui, eles mantêm a base dos dois transistores com uma diferença de 1,2 volts, ou seja, o transistor NPN com 1,2 volts maior do que o PNP. Para que isso é utilizado? Para eliminar aquela distorção crossover que a gente falou numa outra aula. Então eles mantêm os transistores já previamente polarizados, de tal modo que mesmo quando você não aplica sinal, os transistores ficam conduzindo, nem que seja um pouco, para que aqui no meio deles eu tenha metade do mais B, que nesse caso nosso é 15 volts, né? Então o funcionamento do circuito é muito simples, o sinal de áudio chega aqui na base do driver, que é o Q3, no semiciclo positivo, ou seja, quando o sinal aumenta a tensão na base do transistor, ele conduz mais corrente, né? A tensão no coletor dele diminui. Ora, se diminui a tensão no coletor, diminui a tensão na base do PNP. Daí o transistor PNP vai conduzir e a corrente vai passar por esse sentido aqui, ó. Tá? Vai passar nessa direção pelo transistor PNP. E é claro que se a tensão na base dele diminuiu, a tensão aqui diminui um pouco também, porque elas trabalham mais ou menos na mesma diferença, em torno de 0,6 volts, né? Muito bem. Então, quando o sinal de áudio é negativo, ou seja, a tensão na base do driver diminui, ele conduz menos corrente, a tensão no coletor dele aumenta a base desse, corta esse, aumenta a tensão na base desse cara, faz com que ele conduza mais corrente, daí a corrente vai fazer esse sentido aqui, ó. Vai passar em outra direção. Aqui a tensão vai aumentar um pouco, porque se aumenta a base, aqui aumenta também. E por aí vai, ou seja, o semiciclo positivo do sinal aqui vai conduzir esse transistor de baixo, né, porque ele inverte. Semiciclo positivo vira negativo aqui, aí conduz esse transistor. Corrente faz esse sentido no alto-falante, e no semiciclo negativo aqui vira positivo, conduz o transistor de cima e não o de baixo. Ok. Esse resistor aqui de 8 ohms está simbolizando a carga, que seria o nosso alto-falante, né? Então, no vídeo também, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar para vocês como faz para a gente calcular o valor de alguns desses componentes, tá, pessoal? Muito bem. Então, esses dois transistores BC337 e 327, eles têm as mesmas características, né? Então, nós determinamos que a corrente que vai passar por eles, em funcionamento normal, seria em torno de 100 miliamperes. O que já dá para funcionar legal como amplificador de potência, sem eles esquentarem demais. Então, a corrente aqui em torno de 100 miliamperes em cada um, tá? Nessa malha aqui formada pelo R3, D1, D2 e o Q3, a corrente pode ser 5 vezes menor do que a que passa por dentro dos dois transistores de saída. Como a corrente nos transistores de saída é 100 miliamperes, a corrente que vai passar por essa outra malha pode ser 5 vezes menor. Então, dividindo isso por 5, então 20 miliamperes por aqui, ó, tá? Já funciona legal. Então eu vou calcular primeiro o valor desse cara aqui, ó. Para calcular o valor do resistor, eu tenho que saber qual é a queda de tensão que ele vai ter, a corrente que vai passar por ele. A corrente eu já sei que é 20 miliamperes, que vai passar por essa malinha toda, tá? E a tensão? A tensão, olha, eu tenho 15 volts aqui. Eu vou subtraindo, por exemplo, esses dois diodos aqui, eu sei que é 0,6 mais 0,6, 1,2. Então, eu pego 15 e subtraio 1,2 dos diodos, 1,2. Dá um total de 3,8. Agora eu tenho que subtrair esse transistor aqui. Ora, se aqui no meio do par casado eu vou ter 7 volts e meio, né, porque é 15 a alimentação, aqui eu tenho metade. 7,5
menos a queda entre emissor e base desse transistor, que é 0,6, 7,5 menos 0,6 dá 6,9. Então no coletor desse cara eu vou ter aproximadamente 6,9. Então eu subtraio do que sobrou, 6,9. Então eu tenho a tensão em cima desse cara, que é 6,9 também. 6,9. Então é 6,9 aqui, 1,2 aqui e 6,9 aqui. Como esse é 6,9, dividindo por 20 miliamperes, eu tenho 345 ohms. Eu arredondo por mais próximo, que seria 330. Então eu tenho 330 ohms aqui nesse cara. Ok. Agora, eu tenho que calcular o valor desse outro cara aqui. Bom, eu já sei que a tensão nele vai ser 7,5, que tem aqui no meio dos transistores, menos 0,6, que é a queda entre base e emissor desse outro cara aqui, ó. Então seria 7,5 menos 0,6, 6,9. Então a queda nesse cara é 6,9 também, mas agora eu tenho que saber qual é a corrente que vai circular por ele. Bom, esse transistor BC1549, ele tem um ganho estático de corrente, isso está no datasheet dele, que varia de 200 a 450, 200 a 450. Eu vou pegar um valor médio, se você fizer uma média entre os dois, seria 200 é o mínimo. O máximo é 450. Peraí, eu fiz errado aqui. 200 é o mínimo, mais 450 que é o máximo. Se eu dividir por 2, que é uma média aritmética simples, dá um ganho de 325. Eu vou pegar um ganho de 300. Então, supondo que ele tem um ganho de 300 vezes, ou seja, a corrente do coletor e emissor é 300 vezes maior que a da base. Como a do coletor e emissor eu já sei que é 20 miliamperes, 20 miliamperes dividindo pelo ganho que eu determinei para ele, né, 300, dá 66 microamperes a corrente por aqui, ó, tá? Que é a mesma corrente que vai circular nesse cara. Então esse cara, ele tem uma queda de tensão nele de 6,9, dividindo por 66 microamperes, dividindo por 0,00066 microamperes. Igual. Aqui a resistência dele, ó, 103.500 ohms. Ó, 103.500 ohms você não vai achar para comprar, então você vai arredondar para 100k. Então aqui, ó, 100k. 100k. Muito bem, eu já tenho aqui os componentes calculados. Vamos ver se o circuito tem mais ou menos as especificações que a gente calculou. Aqui eu tenho 15 volts. Aqui eu tenho quase 7,5, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho 6,75, quase 6,9, tá? Vamos ver em termos de corrente. Em termos de corrente, ó, nesse aqui, ó, 100 miliamperes, ó, 103 miliamperes, tá? 102, 103. E nesse daqui, ó, 20 miliamperes, tá vendo? E na base 67 microamperes. Quase os valores que eu calculei. Então o circuito já funciona legal, ele já está dentro das especificações, tá? Esse resistor aqui, ele polariza a base do driver e funciona como realimentação negativa, conforme eu já expliquei. Ele pega uma parte do sinal de saída, devolve para a entrada com polaridade ao contrário, de tal modo que uma parte do sinal que tem aqui vai cancelar um pouco do sinal da entrada, de tal modo que o sinal resultante na entrada vai ficar menor, mas em compensação, se tiver distorção, a distorção diminui muito também, tá? Então a realimentação negativa, ela não é usada só para diminuir o tamanho do sinal de entrada, é usada para melhorar a qualidade do sinal que tem na entrada. Agora, se você quiser calcular o valor desses capacitores aqui, ó, esse eletrolítico aqui e esse eletrolítico, pessoal, você não precisa nem quebrar a cabeça com os valores desses caras. Normalmente esse capacitor é de 470 microfarads para lá. Esse aqui costuma ser na faixa de 1 a 10 microfarads por aí. Agora, se você quiser fazer o cálculo, eu ensino como é que faz, tá? Embora eu não seja engenheiro eletrônico, mas eu tenho uma noção de como é feito o cálculo disso aqui. É bastante simples. Eu posso dizer que eu quero que para a frequência mais baixa que esse amplificador vai trabalhar, que é 20 Hz, que esse amplificador é de áudio, então ele vai de 20 Hz a 20.000 Hz ou 20 kHz. Como a frequência mais baixa que eu quero é 20 Hz, eu vou calcular
eu quero que ele tenha uma impedância pelo menos igual ao do alto-falante. O alto-falante é 8. Eu quero que ele dê 8 ohms, pelo menos 8 ohms. Na verdade, o ideal é menos, mas pelo menos 8 ohms na frequência mais baixa para igualar com o alto-falante, ou seja, para ele não dar muita perda de sinal, tá? Ele sempre dá uma perda de sinal, esse capacitor. Não pode dar muito, um pouquinho só tá bom. Então eu vou dizer que a impedância desse capacitor tem que ser mais ou menos igual ao do alto-falante. Eu uso uma conta, é uma conta que a gente usa para calcular a reatância capacitiva do capacitor na corrente alternada, né? Vocês sabem que o capacitor para corrente alternada, ele deixa a corrente alternada passar, mas com uma certa resistência. Essa resistência tem o nome de reatância capacitiva. Ou, se você levar em consideração todos os parâmetros do capacitor, como resistência interna e tudo, a gente pode dizer que é a impedância dele, né? Então, para calcular isso, a gente usa a seguinte fórmula. A gente multiplica 6,28, esse número aqui é fixo, tá? É 2π, esse número é fixo, vezes a frequência mínima que ele vai trabalhar, 20, vezes a impedância que eu quero que ele tenha, 8 ohms, dá 1004, ok, pessoal? 1004, eu vou guardar esse valor. Agora eu vou pegar o número 1 milhão, isso é padrão também, tá, pessoal? Esse número é fixo. E vou dividir por aquele valor que eu havia calculado agora há pouco, dividido por esse valor aqui, ó. Ah lá, o valor do capacitor vai sair em microfarads já, 995 microfarads. Então eu vou arredondar para 1000 microfarads, ok? Aqui, ó. Escrevi errado aqui, tá, pessoal? Agora tá certo. 1000 microfarads, esse cara aqui. Porque com essa capacitância, ele vai ter uma impedância de mais ou menos 8 ohms naquela frequência mais baixa do áudio. É claro que nas frequências maiores do que aquela, a impedância dele vai ficando menor, tá? É na frequência mais baixa que é onde o capacitor apresenta menor impedância. Agora, e esse outro cara aqui, como é que fica? Bom, esse cara aqui, ele vai ligado junto entre a base, ele vai ligado na base do transistor. E da base para emissor, esse transistor tem uma impedância também quando ele está funcionando. Como é que eu calculo isso? Eu tenho 0,6 aqui, né? E a corrente que circula por aqui da base para emissor é 66 microamperes. Então o que eu faço? Eu divido a tensão que eu tenho aqui. Eu divido a tensão que eu tenho aqui. Peguei errado aqui a calculadora. A tensão é 0,6 dividido por 66 microamperes. Eu tenho uma impedância de 9.000 ohms, 9K. Aqui, ó. Aqui eu tenho 9K. Esse capacitor, ele tem que ter uma impedância em torno de 10 vezes menor do que essa. Se aqui é 9K, esse capacitor é 10 vezes menos impedância, né, para que ele não perca, não dá perda de sinal, né, para que a maioria do sinal passe para cá sem perda, ou quase sem perda. Então esse capacitor tem que ser 10 vezes menor do que a impedância do transistor, tá? Então o capacitor tem que ter 900 ohms de impedância. Aqui é 9.000, então o capacitor 900. O máximo do capacitor 900 na frequência mais baixa, que é 20 Hz. Tá? Multiplica por 6,28. Dá um total de 113.040. Eu guardo esse número, pego 1 milhão e divido por aquele número. O 1 milhão é fixo, tá? E divido por esse número aqui. O valor em microfarads, 8,8 microfarads, tá vendo? 8,8, o mais próximo que tem é 10. 10 microfarads, 10 micro. Pronto, tá aí o valor dos capacitores, ó. Tá vendo? Se você não quiser quebrar a cabeça, põe logo 1000 aqui, 10 aqui e pronto, acabou. Mas é mais ou menos assim que a gente calcula. Agora vamos ligar o nosso gerador aqui, ó. Nosso gerador. Aqui, ó, um sinal 20 mV pico a pico, 10, vou pôr 1 kHz para começar, né? Osciloscópio. Vou pegar aqui o osciloscópio para a gente medir o sinal aqui na saída, né, no alto-falante. E vamos ligar aqui para ver como é que funciona. Ligando. Olha lá, já tem um sinal aqui
Vou aumentar aqui o brilho. Aumentar aqui aqui para você ver melhor. Ok. Tá aqui, pessoal. Aqui o sinal entrou 20 milivolts de pico, 40 milivolts de pico a pico. Na saída do nosso amplificador de potência, nós temos... vamos ver a voltagem aqui, ó. 1 volt, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5,5, né? Praticamente 5 volts e meio. Entrou 0,04 volts, 40 milivolts no circuito e saiu 5 volts e meio pico a pico. Esse sinal que vai ser aplicado no alto-falante vai produzir o som. Tá, pessoal? Então é assim que funciona. Se a gente escolher aquela frequência menor, que era 20 Hz, né? Lembra que a gente fez o cálculo em cima daquela frequência mais baixa. 20 Hz. Vamos ver se ele vai dar muita perda. Vamos lá, ligando. Vamos lá, ligando o circuito, acertando aqui. Ele deu um pouco de perda, tá vendo? Na frequência mais baixa. Ele já não tem mais 4 volts pico a pico, ele perdeu um pouco de sinal. Mas é assim, existe uma banda, né? Existe uma frequência de passagem que o circuito vai trabalhar melhor, tá? Se a gente aumentar para 100 Hz, ah lá, tá vendo? Aí já deu quase do mesmo tamanho. Ah lá, praticamente no mesmo tamanho que estava. Se a gente colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quase 4,5, perto pouca coisa. Então quer dizer que a partir da frequência de 100 MHz, ou de 100 Hz, desculpa, o amplificador ele já funciona de maneira linear. É claro que se você quiser melhorar a resposta de frequência, ou seja, melhorar o tamanho do sinal nas frequências mais baixas, você pode aumentar esse capacitor para 2.200 microfarads também, ou até 3.300, dependendo do caso, dependendo da necessidade. Tá? Os fabricantes não costumam colocar esse capacitor muito grande, muito alto, porque se torna um componente meio caro e ele ocupa muito espaço na placa, né? De 1.000 a 2.200 microfarads, até um pouco menor, dependendo do circuito, tá? Dependendo da necessidade também. Tá bom, pessoal? Então é assim que funciona o nosso amplificador de potência de som. Uma saída bem simples, aí com os valores dos componentes calculados. O vídeo já ficou meio longo, tá? Mas é que nós temos alguns dos nossos inscritos aí pedindo para mostrar mais ou menos como faz um cálculo de uma saída de áudio dessa. Beleza, pessoal? Então se você gostou do vídeo, like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas sejam educados nos comentários. Inscrevam-se aí no canal, no botão vermelho, para receberem as notificações dos próximos vídeos. Então, por enquanto, o meu muito obrigado e até a próxima.